Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, uma aula completa sobre o processo ético profissional médico. Eu sou Oswaldo Simonelli, especialista em Direito Médico. Seja muito bem-vindo ao nosso Direito Médico na Prática. Opa, então, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso Direito Médico na Prática e hoje eu vou trabalhar com vocês o processo ético médico. Nós vamos fazer um aulão aqui sobre o processo ético, então você já sabe, pegue aí seu caderno, sua caneta, suas anotações, para a gente seguir com os nossos estudos sobre o direito médico, hoje sobre o viés específico do processo ético profissional. Como a gente já pôde observar em outras oportunidades, a gente tem três esferas de responsabilização, né? A gente tem aqui a esfera da responsabilidade civil, a gente tem a esfera da responsabilidade penal e a gente tem a esfera da responsabilidade administrativa. Portanto, dentro da responsabilidade administrativa, a gente tem o que a gente pode chamar de processo ético profissional, ou PEP, certo? Aqui no processo ético médico, a gente vai chamar o processo ético profissional carinhosamente de PEP. Ele é o nosso processo ético, então. A gente tem outras possibilidades de análise sobre o viés administrativo? Temos. A gente tem, por exemplo, os famosos PADs, que são processos administrativos disciplinares. Então, o médico que, por exemplo, é vinculado a algum serviço público de saúde, ele também vai responder naquele respectivo serviço por um mesmo fato. Então, ele pode responder sob o ponto de vista ético e pode responder sob o ponto de vista funcional, certo? Enquanto a gente tem aqui uma possibilidade até de exclusão da carreira, exclusão do exercício profissional, ele pode ser cassado, né? Ter o seu exercício profissional cassado. Aqui ele pode ter uma exoneração, enfim, a bem do serviço público e tal. Então, ele pode ser expulso da sua carreira administrativa, certo? Pois bem, mas o que a gente vai analisar hoje é o processo ético profissional médico, certo? Como é que começa então essa análise, como é que começa esse estudo? O primeiro ponto de partida que a gente tem que ter é a lei 3.268 de 57, certo? Por quê? Porque a lei 3268 de 57 é a lei que cria os conselhos de medicina no âmbito do Brasil. Então, a lei 3268, ela traz uma disciplina com relação aos conselhos regionais e ao Conselho Federal de Medicina. Os conselhos de fiscalização, eles foram criados a partir de uma estrutura muito parecida com o que a gente tem de agências reguladoras, né? Agências reguladoras que vêm de um modelo norte-americano, tal, também nem é esse o objeto de estudo, mas só para vocês terem uma ideia. Agências reguladoras, então, é um sistema de fiscalização estatal sobre determinada área. A gente tem hoje, por exemplo, a ANS, que é uma Agência Nacional de Saúde Suplementar, fiscaliza os planos de saúde. A gente tem a NTT, a Agência Nacional de Transportes, tal. A ANAC, né, Agência que regula a aviação civil, tal. Só que isso, no passado, enfim, era utilizado de maneira muito mais efetiva em cima de determinadas profissões. A ideia da criação dos conselhos vem a partir de uma necessidade do Estado de controlar determinadas profissões que pudessem trazer um certo risco à sociedade, certo? Então, atividades como a advocacia, atividades como a medicina, a enfermagem, profissões da saúde em geral, engenharia, arquitetura, tal, são profissões em que o Estado entende que há necessidade de se ter um certo controle sobre elas, uma certa fiscalização. E a partir daí a gente já tem o primeiro conceito importante. Não dá para se transferir essa função para uma entidade privada. A gente já teve aí no passado uma tentativa de lei a respeito disso. O STF julgou através da ADI 1717 e manteve então a natureza jurídica desses conselhos como de direito público. Ou seja, esses conselhos então
são autarquias federais, certo? São entidades, portanto, consideradas da administração pública indireta, certo? Por que é indireta? Porque ela não é ligada diretamente ao poder central, certo? Existe uma descentralização, então é o Estado, de fato, que está fiscalizando, mas é o Estado que fiscaliza através de um órgão criado pelo próprio Estado, quer dizer, o Legislativo cria essa entidade, com algumas, inclusive os conselhos têm características chamadas de especiais, têm características próprias. Por quê? Por exemplo, primeiro, questão dos dirigentes, né? Seus dirigentes são eleitos pela própria categoria, certo? Eles não são indicados pelo Poder Executivo como acontece nas agências reguladoras. Aqui a gente tem também autonomia administrativa e financeira, certo? O que significa isso? Os próprios conselhos arrecadam as suas verbas, né? Que é considerado dinheiro público, é erário, né? Tanto que os conselhos devem prestar contas ao Tribunal de Contas da União. E eles não recebem, portanto, nenhum tipo de subvenção. Não entram no orçamento geral da União, por exemplo, enfim, como seria o natural das autarquias, certo? Então, aqui é para vocês terem uma noção geral e é muito importante essa definição como autarquia federal. É a partir daqui que a gente tem conceitos extremamente importantes que vão refletir no processo ético, porque é um processo administrativo, certo? Então, como é que funciona? Vamos entrar agora exatamente na questão do processo ético, como é que isso está regulamentado hoje? Vão anotando aí, gente, papel e caneta na mão, caderninho. Vamos lá. Então, como a gente comentou, é uma autarquia federal, portanto, esse processo administrativo, ele é regido por regras de direito público, certo? Deixa eu pegar uma caneta azul, que a preta está começando a querer falhar. Vamos lá. Regras de direito público e não regras de direito privado. Isso já nos traz uma informação importante. Por quê? Porque quando a gente fala de processo ético, a gente está falando de processo administrativo. Mais do que isso, a gente está falando de processo administrativo de cunho punitivo, certo? E aí a gente tem uma aproximação maior, então, com o processo penal e não o processo civil. A nossa fonte subsidiária passa a ser, de maneira imediata, o Código de Processo Penal e não o Código de Processo Civil. Isso já é uma informação importante, porque na tramitação desse processo ético, então, a gente vai ter uma análise quando a gente precisar de uma fonte subsidiária, e eu vou dizer por que a gente não necessariamente precisa dessa fonte subsidiária, né? A gente vai buscar no Código de Processo Penal e não no Código de Processo Civil, certo? Pois bem, então aqui a gente tem uma série de penas éticas possíveis, tá? Sempre lembrando que nós estamos falando de processo ético médico, mas as regras gerais que a gente vai ver aqui são aplicáveis a qualquer processo ético, porque são regras de direito público, são regras de processo administrativo, certo? Processo administrativo punitivo. No âmbito da medicina, o artigo 22 da Lei 3268 nos dá 5 penas possíveis, tá, a serem aplicadas aos médicos. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma lei de 1957, então não é uma lei recente. As penas, obviamente, teriam que ser adaptadas aos dias atuais, mas não o foram ainda. Então a gente tem que trabalhar com o que a lei de 57 nos fornece. A gente não tem como ampliar rol de penalidades através de resoluções administrativas, por exemplo, certo? Então vamos lá. A gente tem uma pena que é a A, que é a advertência confidencial. A gente tem a pena B, que é a censura confidencial. Então, essas duas penas aqui são penas consideradas privadas. Elas são efetivadas, executadas, através apenas da anotação no
prontuário do médico. Então, são penas que não extrapolam o prontuário do profissional. A partir da pena C, a gente já tem a censura pública, certo? Então, aqui já é publicada, censura pública em publicação oficial, já é dada publicidade à pena. Na pena D, a gente tem a suspensão de até 30 dias. Aqui, então, já há uma limitação quanto ao exercício profissional. O médico pode ficar até 30 dias sem poder trabalhar. E, finalmente, a gente tem a cassação do exercício profissional, que a lei diz que é uma cassação ad referendo no Conselho Federal de Medicina. O que significa isso? Significa que não existe cassação só em regional. A cassação, para se tornar efetiva, ela tem que ser ratificada pelo Conselho Federal. Então, mesmo que o médico não recorra, mesmo que ele se conforme com a pena que está sendo aplicada, enfim, legalmente o Conselho Federal tem que ratificar, tem que homologar, tem que referendar a cassação aplicada pelo regional, certo? Informação importante, da pena A até a pena D é possível a reabilitação profissional. O que significa isso? Significa que nessas penas aqui, o médico pode, depois de 8 anos, sem nenhuma outra pena aplicada, ter o seu prontuário zerado. Então, limpa o prontuário do médico, ele se reabilita profissionalmente. A cassação não permite a reabilitação. Qual é, então, a grande característica aqui? É uma decisão autônoma e técnica. O que significa isso? É uma decisão que independe do Poder Judiciário. Ela é autônoma ao Poder Judiciário. E mais do que isso, a nossa Constituição, ela prevê a tripartição dos poderes, certo? Executivo, Legislativo e Judiciário. O que significa isso? Significa que o Poder Judiciário não pode adentrar a um mérito administrativo, porque senão há uma quebra da tripartição dos poderes, certo? Então, o Judiciário, quando vai reanalisar um processo ético, um processo administrativo, ele faz essa reanálise, mas não quanto ao mérito. Ou seja, o Judiciário não vai dizer se houve ou não houve um erro médico. Isso quem vai dizer é só o Conselho, porque ele tem autonomia legal para isso. Ele é um órgão que está vinculado ao Poder Executivo. Então, ele tem autonomia para poder decidir no que diz respeito ao mérito. Ok? Agora, essa autonomia é absolutamente plena? Não. A gente tem alguns momentos em que esse processo ético ele vai ter a influência do processo judicial. Quando que ele vai ter a influência do processo judicial? E mais do que isso, vai ter a influência do processo judicial criminal, não é do processo civil. A gente tem 2 momentos em que esses processos se cruzam, certo? Um deles, primeiro, inexistência material do fato. O que significa isso? Se o processo penal for extinto porque o fato não existiu, certo? Nós estamos falando de um mesmo fato, um procedimento cirúrgico, ok? Procedimento cirúrgico, foi ali caracterizado um possível erro médico, instaurou PEP, você já sabe o que é PEP, processo ético profissional, e instaurou o processo penal, processo criminal, certo? Aqui no processo criminal, o juiz decide que esse fato nunca existiu. Se esse fato nunca existiu para o âmbito criminal, ele também não pode ter existido para o âmbito administrativo, certo? Então, essa sentença aqui, que declara a inexistência material do fato, tem a influência direta no processo ético. Ele tem que ser arquivado, certo? E, num segundo momento, a gente tem a comprovação de que o réu não foi o autor do fato. Ou seja, o fato existiu, mas não foi aquele médico. Vamos dizer, e aí são situações que acontecem mesmo. A gente pega, por exemplo, um médico que não participou do procedimento, né? Mas o nome dele constou erroneamente na ficha cirúrgica, por exemplo. E ele vai responder no âmbito administrativo, vai responder no âmbito criminal. E ele consegue provar, na verdade, que não era ele naquele momento. Outra situação que acontece, não deveria, mas acontece.
O médico empresta, hoje em termos de certificado digital, ele empresta o login e a senha para o outro. Então o outro entra lá no sistema com o login e a senha dele, com o certificado digital do amigo, e aí na hora que vai instaurar uma investigação, qual é o login que consta? É o do médico 1 e não o do médico 2. Aí o médico 1 vai ter que provar que não era ele, né? Quem estava fazendo as anotações era o médico 2, certo? Então aí a gente tem uma influência direta do processo criminal no processo administrativo. Se ficar comprovado a inexistência material do fato ou a chamada negativa de autoria, quer dizer, não foi aquele médico que praticou o ato, o processo administrativo tem que ser arquivado. Como é que inicia um processo administrativo? O processo administrativo inicia com o que a gente chama de sindicância, certo? Sindicância é um procedimento inicial investigativo em que o principal objetivo é a coleta de indícios, certo? O que se procura aqui? Procura saber se houve um erro médico? Não. Procura saber se há indícios de má prática, certo? Aliás, eu gosto mais desse termo do que de erro médico, tá? Gosto muito mais de má prática. Acho um nome muito mais simpático para a gente trabalhar as questões do dia a dia no direito médico. Muito bem. Então, o que se busca aqui é uma análise quanto à existência de indícios. Há ou não há indícios? Aqui, na verdade, a gente tem algo muito semelhante ao inquérito policial, certo? É uma fase em que não há um acusado formal. Aqui é uma fase em que a única coisa que a gente está buscando é ou não a existência de indícios suficientes para a instauração do processo ético profissional. E onde é que estão as regras informativas da nossa sindicância e depois do processo? O Conselho Federal de Medicina possui uma resolução, certo? Resolução número 2145/16, tá? A resolução 2145/16 é a bíblia de quem vai trabalhar com processo ético médico. Tem que conhecer essa resolução de ponta a ponta. Tem que conhecer todos os trâmites do processo administrativo, certo? Ético profissional. Cada conselho tem a sua própria resolução a respeito da tramitação processual. No âmbito da medicina, é a 2145, certo? Então, a sindicância, ela pode ser instaurada a partir de uma denúncia, certo? Um denunciante vai lá e protocola, representa essa denúncia contra um profissional. Mas o denunciante precisa ser o próprio paciente? Não. O denunciante pode ser qualquer pessoa que traga os fatos ao conhecimento do conselho. A gente está falando de administração pública, certo? Então, a gente está falando de um órgão que tem o chamado poder-dever. O que significa isso em termos administrativos? Isso é uma regrinha de direito administrativo. Poder-dever é o seguinte: o poder é o conferido pela lei, certo? Então, a lei dá o poder ao conselho. Você tem o poder de zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina. É o que diz a Lei 3.268. Então, se ela tem esse poder, e nenhum outro órgão tem isso, é interessante, é um monopólio legal. Só o Conselho de Medicina pode fazer investigação ética sobre médico. Nenhum outro órgão pode fazer esse tipo de investigação. Só que é um poder que o Conselho não pode escolher. Então, eu vou usar contra esse, mas não vou usar contra aquele. Não é possível essa manobra legal, digamos assim. Por isso que é um poder-dever. Ou seja, no momento que chega a sindicância ao Conselho, ele é obrigado a instaurar. No momento que chega a denúncia, ele é obrigado a instaurar a sindicância, certo? Então, é um poder-dever do Conselho. Ele não pode optar e dizer, esse caso é bobo, eu não vou abrir. Ele é obrigado a fazer essa investigação porque isso é uma regra de direito administrativo, tá? Existem outras formas de instauração. Aqui a gente tem a chamada clássica, que é o próprio paciente. Então, o paciente vai, formula a denúncia, assina, representa, tal. A gente tem denúncias a partir do Ministério Público, a gente tem denúncias a partir de secretarias de saúde, a gente tem denúncias a partir do Poder Judiciário, certo? Então, o Conselho recebe essas formas de representação e instaura a investigação ética.
E aí o grande objetivo disso tudo, como eu falei para vocês, é verificar se há indícios ou não de infração ética. Nessa fase não há contraditório. O que é isso? Significa que o conselho pode ouvir as partes sem a presença das outras, não há necessidade de prova contra prova, porque aqui é uma fase inquisitorial, é o início de uma investigação. Então, não há necessidade, não há obrigatoriedade com relação ao contraditório e à ampla defesa. O conselho pode até instaurar, se houver elementos suficientes, da sindicância diretamente um PEP, sem nem ouvir ninguém. Se ele já tiver documentação suficiente para poder fazer essa investigação, ele já abre direto o processo ético profissional, certo? Então, outra forma que a gente tem aqui, comissões de ética médica dos hospitais. Sim, hospitais de grande porte são obrigados a ter comissão de ética médica. Então, o paciente faz uma denúncia no próprio hospital, a sindicância é instaurada uma sindicância no âmbito da comissão de ética e essa comissão de ética manda para o conselho instaurar, digamos assim, a sindicância oficial dentro do conselho de medicina, certo? Pois bem, tramitada então essa sindicância, a gente tem algumas possibilidades ao final dela, tá? Eu vou abordar rapidamente com vocês, para vocês compreenderem quais são elas. A gente tem a possibilidade do arquivamento, certo? Não havendo indícios de infração ética, a sindicância é arquivada. E daqui cabe recurso para o CFM, Conselho Federal de Medicina. Pode ser instaurado o PEP, né? O processo ético. Então, instaura-se o processo ético profissional, né? Uma vez que há indícios de infração ética. Pode ser homologado uma conciliação ou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, certo? Exceto nos casos em que houver lesão corporal grave, óbito ou assédio sexual, tá? Então o CPEP permite que seja feita a conciliação na sindicância, só na sindicância, ou um TAC quando não houver denunciante, o médico pode assumir um compromisso de regularizar sua conduta, digamos assim. A gente pode ter também uma interdição cautelar, tá? O que significa isso? O médico que esteja na iminência ou esteja causando dano a um número indeterminado de pacientes ou à coletividade, ou algo que seja efetivamente muito grave, ele pode ter imediatamente o seu exercício profissional suspenso, tá? Até a conclusão do PEP. Nesses casos, o PEP tem que ser concluído no máximo em 180 dias, prorrogável por mais 180 dias, 6 meses mais 6 meses, certo? E a gente pode ter o que a gente chama de PA. PA é procedimento administrativo para apuração de doença incapacitante ao exercício profissional. É mais fácil chamar de PA. O que significa isso? Não é um procedimento punitivo. Aqui o conselho vai simplesmente avaliar as condições de saúde do médico, se ele está em condições de exercer a sua profissão, se ele está em condições, se a saúde ainda lhe permite exercer a sua profissão, tá bom? Agora eu vou falar com vocês, que é o que nos interessa aqui, é o PEP, o processo ético profissional, certo? Então a gente vai conversar sobre o PEP, processo ético profissional. Muito bem, a chamada então fase de processo, a gente chama de fase porque o procedimento ético ele é dividido entre sindicância e processo ético propriamente dito. Então, a fase de processo, que é uma continuação da sindicância, ela tem como base uma portaria inaugural, que nada mais é do que o relatório conclusivo da sindicância. O que significa isso? Nesse relatório conclusivo da sindicância, tem que estar muito bem descrito quais são os fatos e quais são os possíveis artigos do Código de Ética Médica infringidos pelo médico. Possíveis, a gente lembra que a gente fala de indícios. Então, essa portaria inaugural é o que vai dizer ao médico efetivamente do que ele está sendo acusado. E aqui a gente forma, então, a acusação processual de maneira formal, né? Por isso que no PEP eu tenho que ter
a ampla defesa e o contraditório. Por quê? Porque daqui pode advir uma penalidade, certo? Da sindicância não sai penalidade. Da sindicância, no máximo, sai a abertura do PEP, né, de mais grave, digamos assim. Tem interdição cautelar e tal, mas o que pode sair aqui é uma penalidade agora no processo ético, certo? Então, a partir daqui, processo normal. Citação, ele tem 30 dias para apresentar a defesa e testemunhas no máximo de 5, certo? Qual é a principal alteração que houve nesse CPEP, nessa resolução? Vamos lembrar de novo. 2145 de 16. Esse código houve uma adaptação mais clara à regra de direito penal, no sentido de que o denunciado, tá? Essas são as partes aqui. A gente tem denunciante, a gente tem denunciado. Por vezes, a gente não tem o denunciante. O denunciante não assume o polo, não tem interesse em seguir com o processo. O conselho pode arquivar o procedimento? Não. O conselho tem que seguir essa investigação ex officio. O que significa isso? O conselho tem que seguir isso por impulso próprio. Por quê? Poder, dever da administração. Eu não posso simplesmente porque o denunciante desistiu, abro mão do PEP. Não, o interesse maior aqui é o da sociedade, não é o do indivíduo. O processo ético profissional ele é instaurado não é para dar uma resposta para o indivíduo, é para dar uma resposta à sociedade, certo? Um médico, quando é punido, eventualmente pelo conselho, ele é punido não para dar uma resposta ao denunciante, mas para que ele não volte a cometer essa infração ética, colocando em risco outros pacientes, certo? Tanto que aqui não há retorno pecuniário, não há retorno financeiro, e por isso que muitas vezes o denunciante acaba desistindo do processo. Ele não tem, às vezes, nem condições financeiras de ficar acompanhando a tramitação do feito. Então, voltando, né, fecha parênteses, a principal alteração desse código é que o denunciado passa, então, a ser ouvido por último, certo? Ele passa a ser o último a ser ouvido no processo. Isso num verdadeiro desdobramento do princípio da ampla defesa. Ele tem o direito de se manifestar depois de todo o conjunto probatório ter sido formado, acusatório, né? É o conjunto probatório acusatório. Então, é a instrução que vai acusá-lo de algo e que pode culminar numa pena. Então, ele tem o direito de se manifestar por último. Esse processo ético, se houver denunciante, no momento que sai a citação, também sai uma intimação ao denunciante para que ele saiba da instauração do processo, para que ele também possa produzir as suas provas, para que ele possa rolar as suas testemunhas. A dilação probatória é uma dilação probatória comum. Testemunhas, prova técnica, interrogatório. Prova técnica pode ter perícia? Pode ter perícia. Se o conselho entender que é um caso que demanda uma análise técnica por um grupo de profissionais externos ao corpo da instituição, sim, pode ter perícia. A gente, na época de prontuário de papel, ainda tem muitos processos que vêm prontuário em papel, pode ser feita a perícia grafotécnica, se uma das partes, por exemplo, alegar que o prontuário foi adulterado. Então, pede-se uma perícia grafotécnica para analisar se houve alguma modificação nesse prontuário. Claro que tudo isso é analisado com muita ponderação, porque o processo ético não tem custo para as partes. É um processo que tem todo o seu custo absorvido pela própria instituição. Então, tem que se ter bastante cautela nesse tipo de gasto, porque não vai se ficar produzindo prova simplesmente porque as partes querem. Tem que ter uma justificativa razoável para isso, certo? Pois bem, nessa dilação probatória, a gente tem agora, nesse código também, a possibilidade das chamadas câmaras técnicas. Tá? O que é isso? Os conselhos, na sua grande maioria, possuem câmaras especializadas em assuntos médicos. Dermatologia, pediatria, ginecologia obstetrícia, neurologia, urologia e por aí vai. Então, vamos dizer que é um caso que está sendo analisado específico sobre pediatria. Então, é uma situação um pouco diferente, não é uma situação tão comum. Tal. O conselheiro instrutor, certo? Porque todo PEP tem um conselheiro instrutor, pode pedir um parecer para a Câmara Técnica, certo? Ele pode solicitar uma manifestação, a Câmara Técnica vai dar um parecer específico,
e não é uma perícia, é um parecer técnico. As partes têm direito, sim, de se manifestar em cima desse parecer, está previsto no CPEP, certo? Quando eu falo CPEP, é essa resolução aqui, tá, gente? A gente não tem o PEP, Processo Ético Profissional, coloquem o C, Código de Processo Ético Profissional. Essa é a terminologia que a gente usa, certo? A partir daí, ele é encaminhado para as alegações finais, né? Normal, como qualquer processo, as partes se manifestam em caráter final, e aqui tem uma fase obrigatória, que é a análise pela assessoria jurídica do órgão, certo? O conselho então faz uma análise, o jurídico do conselho interno faz uma análise de legalidade. O jurídico não entra no mérito médico, nem teria capacidade e competência para isso. O jurídico faz uma análise de legalidade para saber se esse processo está apto a ser submetido a julgamento. Então, é feita essa revisão processual e o conselho pode, então, levar o feito a julgamento após essa revisão pelo departamento jurídico. E aí são questões processuais que, se não forem observadas de maneira correta, levam à anulação desse processo. Tá? Aí sim pode ser levado para o judiciário e anulado o processo. Bom, aí a gente vai para o julgamento ético, certo? O julgamento ético, então, as partes têm que ser intimadas no mínimo 10 dias de antecedência. Tá? Ah, mas foi intimado com 9 dias, intimou com 9 dias, está nulo. O julgamento vai ser anulado certamente. Tem que ser no mínimo 10 dias, é o que o CPEP prevê. Se o CPEP prevê, o regional não pode descumprir. A gente teve um caso que eu me lembro no Conselho de São Paulo, né, em que houve, por uma série de questões de prescrição tal, uma intimação acabou saindo com 9 dias e o judiciário anulou esse julgamento, certo? Por quê? A regra, o próprio conselho criou essa regra, 10 dias, e o conselho intima com 9, obviamente que isso vai dar problema, certo? Então, o julgamento ético, ele se inicia, é nomeado um relator, um conselheiro relator, um conselheiro revisor, certo? Isso vai para uma câmara de julgamento. Tá? No conselho não há decisão monocrática, individual. As decisões são sempre colegiadas, certo? Os julgamentos são sempre colegiados. Pois bem, então isso vai para uma câmara de julgamento. Esse relator elabora o chamado... ele elabora o voto, mas ele inicia pela parte expositiva, tá? Que nada mais é do que um grande resumo do processo. Então ele lê para os presentes um resumão do processo, para dizer o que de fato foi investigado pelo conselho. Então é feita a leitura desse resumo. Após essa parte expositiva, passa para o revisor, que geralmente concorda, porque como é um resumo só do processo, no máximo ele vai fazer um ou outro acréscimo a respeito do que ele leu do processo. Mas vejam, não pode ter nesse momento nenhuma discussão de mérito. O que é mérito? Culpabilidade. Ah, eu acho que ele foi culpado. Não, não pode. Aqui é resumo de fatos. Só isso, nada além disso. Terminada essa leitura, as partes têm 10 minutos para sustentação oral. Certo? Então tem 10 minutos para fazer uma sustentação oral sobre os fatos, obviamente. Claro, vai pedir absolvição, vai pedir a condenação, se tiver pelo denunciante e tal. Mas aqui são 10 minutos que a parte tem para poder explicar para os conselheiros o que de fato aconteceu. Pensem que vocês estarão em um julgamento em que a grande maioria aqui está tendo contato pela primeira vez com esse processo. Se tiver sorte de ter um instrutor na Câmara, se tiver sorte de ter o conselho sindicante, aquele que fez a sindicância lá no início, ele já tem alguma familiaridade com os fatos. Mas, em regra, não. Em regra, esses daqui são conselheiros que estão tendo contato pela primeira vez. Na sua grande maioria, o relator já leu o processo, o revisor também, mas esse é o momento em que vocês vão conseguir levar para os conselheiros um resumão dos fatos,
um resumo do que de fato aconteceu. Passada então essa sustentação oral, e cada um tem direito a 10 minutos. Se tiver 2 denunciantes, 2 denunciados, só aí nós já vamos ter 40 minutos de sustentação oral. Pois bem, aqui então iniciam os debates, certo? Iniciam os debates. Então os conselheiros entre eles debatem o tema, debatem o assunto, debatem o caso, tal. Novamente, sem poder entrar no mérito. Aqui é uma discussão unicamente de fatos. Terminados os debates, 5 minutos, nova sustentação oral, certo? Então, há a possibilidade, após os debates, de mais uma sustentação oral de 5 minutos. E aí, passada essa sustentação, o processo vai efetivamente a julgamento. Como é que é feito esse julgamento? Esse julgamento é feito em bloco, ou seja, o relator apresenta a sua proposta. Então vamos lá, pode ser culpado, pena D, que é a pena de suspensão, 30 dias, no artigo 1º, que é, de fato, a negligência, a imprudência ou imperícia, artigo 1º do Código de Ética Médica. Então ele apresenta esse voto, e isso é colocado em votação. Então, os demais conselheiros vão dizer se concordam ou discordam. Pode haver voto divergente? Pode. Pode ser um conselheiro que coloque culpabilidade, é culpado, mas a pena não é a D, é a C, é a censura pública, e é o mesmo artigo 1º, certo? E aí essa proposta dele é votada. Pode ser que tenha pela absolvição. Alguém entende que não há infração ética. E aí essa proposta é colocada em votação. A proposta que tiver mais votos é a vencedora, certo? Ou pode não ter nada disso, vai ser uma votação unânime, certo? Ou, se tiver outras propostas, vai ser uma votação por maioria de votos. A partir daqui, é possível recurso ao Conselho Federal de Medicina. Então, a parte pode apresentar um recurso para uma Câmara do Conselho Federal de Medicina. Se houver cassação, se alguém colocar aqui a pena E, e a pena E for a vencedora, a cassação, esse processo sai da Câmara e obrigatoriamente vai ser julgado pelo pleno do regional, antes de ir para o federal, certo? Aí do pleno do regional é que vai para o CFM, naquilo que a gente viu lá no início da Lei 3.268, que trata da homologação obrigatória da cassação pelo CFM, certo? Então, no julgamento pode haver conversão em diligência. Então, um dos conselheiros a qualquer momento pode propor a conversão em diligência. O que significa isso? Significa que algum conselheiro entende que tem alguma prova que precisa ser produzida, que não foi produzida. Só que isso tem que ser votado por maioria simples, aprovado, o processo baixa, então, para a instrução, reabre a instrução e é feita a diligência. Ou pode ser pedido de vista, e aí não tem votação nenhuma. O conselheiro diz, olha, não estou apto a votar, vou tirar o processo da pauta para estudar melhor. E aí o julgamento é imediatamente suspenso, certo? Pois bem, espero que vocês tenham gostado desse aulão aqui de processo ético profissional, para vocês terem uma ideia, enfim, e entenderem como funciona um processo ético na prática, no dia a dia. Deixe aqui os seus comentários, se tiverem dúvidas sobre o processo ético, me mandem, enfim, pelas redes sociais aí, solicitações de dúvida, eu respondo, certo? E não se esqueçam, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo, tá bom? E continua me acompanhando aqui para a gente poder estar sempre informado sobre direito médico. Esse foi o Direito Médico na Prática, processo ético profissional médico. Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!